Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite, feliz sábado para vocês, para todos aqueles que irão me assistir. Hoje é uma noite especial e uma noite especial merece uma mensagem especial, não é? Ontem nós tivemos uma mensagem muito interessante. Eu faço questão que você faça um esforço para você assistir, se você ainda não assistiu, para você passar à frente e divulgar. O tema é diferentes? É uma pergunta. Assista ela que você vai realmente, ela vai ser de grande valia. Ela nos faz pensar muito, nos faz avaliar a nossa vida. E a mensagem de hoje também é nessa toada aí, porque nós estamos vivendo num tempo em que nós temos que acordar, despertar. Mas antes eu queria agradecer a todos os inscritos do canal. Muito obrigado por vocês estarem apoiando esse ministério. Eu sempre falo e faço questão de dizer que esse ministério é de Cristo, né? Então, quando você se inscreve no canal e passa à frente, você está contribuindo para o avançamento da obra de Deus. Tá bom, irmãos? Eu sou apenas uma formiguinha aqui, tá? Mas a honra, a glória é de Deus, é Ele que fala, é Ele que sensibiliza. Nós temos tido relatos, testemunhos de pessoas que têm sido levantadas, assim, que têm se interessado pela Igreja Adventista, depois de ter assistido mensagens. A gente fica feliz porque não é mérito nenhum nosso. Isso é mérito de Cristo. É Cristo que faz isso acontecer através do Espírito Santo. Então, irmãos, é muito importante que você contribua com isso. Porque você pensa que não, mas essa mensagem, ela pode ajudar uma pessoa que talvez esteja disposta a fazer uma coisa terrível, dar fim na sua vida, e talvez o Espírito Santo direcione essa mensagem até ela e ela deixe fazer o que ela pretenderia fazer. Tá bom? Para você que ainda não se inscreveu, basta você entrar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. Você vai ver uma playlist de vídeos. Clica lá, se inscreva, deixe o seu like, é muito importante. E ative o sininho para que você seja notificado, porque às vezes o YouTube deixa na mão de todo o conteúdo desse canal. Bom, vamos orar? Querido e amado Senhor, louvamos o Teu nome pelo dom da vida, pela alegria de poder te servir e de saber que o Senhor é nosso professor. Queremos, Senhor Deus, ser ensinados, doutrinados pelo Senhor mais uma vez. Que todos aqueles que irão me assistir, que possam ser tocados, movidos pelo Divino Espírito Santo. E que possam crescer. E para aquele que ainda não tomou uma decisão ao teu lado, que possa tomar uma decisão quanto antes. E possa fazer parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e que tenha fé de Jesus e que tenha o testemunho de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o tema de hoje é hora de despertar. Você acha que já chegou a hora de despertar? O que você acha? Você acha que as coisas que estão ocorrendo hoje, no nosso tempo, diante dos nossos olhos, elas aconteciam no tempo dos nossos avós, quando você era mais novinho? Eu posso dizer por mim, eu fui criado na igreja, eu não me lembro de ver o que eu estou vendo hoje acontecer diante dos meus olhos. Coisas terríveis. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo parecido ou até pior do que Sodoma e Gomorra. Então é um tempo em que nós precisamos muito de Jesus. Você precisa muito de Jesus, eu preciso muito de Jesus.
Nós precisamos de um despertamento. É por isso que o tema de hoje é hora de despertar. É hoje, irmãos, não é amanhã. E como é que eu faço para despertar? Paulo nos dá um conselho que se encontra em Romanos, capítulo 13, verso 11 e 12. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Se não me engano, eu usei esse texto ontem. O que Paulo está querendo dizer com esse texto que fala de despertamento? Paulo está nos dizendo, porque Paulo não escreveu só isso só para o tempo dele, mas visando o nosso tempo também, né, para a nossa condição humana hoje. E digo isto a vocês que viverão mais à frente, que conheceis o tempo. Irmãos, nós precisamos conhecer o tempo em que estamos vivendo. Porque saber que Cristo vai voltar, somente isso não resolve meu problema. É muito importante, mas isso é o prêmio final. Você já viu algum atleta, antes de receber o prêmio, você já viu algum atleta subir no pódio, pegar o prêmio e levar para casa, botar a medalha no peito? Antes ele tem que fazer o quê? Para ser merecedor disso, para chegar lá, ele tem que correr bem, ele tem que se alimentar bem, ele não dorme a hora que ele quer, ele tem toda uma vida planejada de disciplina, de treinamento, para que ele alcance essa meta, esse objetivo. E nós, irmãos, temos que, através das profecias, conhecer o tempo em que estamos vivendo. Já é hora de vos despertardes do sono. Que sono é esse? Esse sono não vem da parte de Deus, porque Deus não quer nos ver dormindo. Ele até nos aconselha que nós estejamos vigilantes para que não sejamos pegos dormindo. Então esse sono é o mal que coloca, porque a nossa salvação está agora, hoje, mais perto do que quando no princípio cremos. Deixemos as obras das trevas, deixemos de praticar o mal e revistamo-nos das armas da luz. Sejamos portadores da luz. Eu falei isso ontem. E você percebe que as mensagens elas estão tão sincronizadas que o que eu falei ontem eu também estou falando hoje. Então Deus ele está fazendo com que haja uma repetição. Desperta, desperta, desperta. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerra o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que iniciam perante nós. O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Essas guerras, essas epidemias, essas catástrofes que nós vemos acontecer no mundo só nos mostram que Jesus está voltando e que o Espírito Santo está se retirando da terra. Ou seja, existe uma pergunta: haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao
prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? Haverá um só? É uma pergunta feita. O Senhor vem e ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, independente se eu ou você vamos fazer a nossa parte, Jesus vai voltar. Ele prometeu isso. Então nós precisamos cumprir o nosso legado aqui nessa terra. Mas só ir e cumprir o legado na terra, nós podemos ir e cumprir o certo pelo certo. Ou nós podemos estar até mesmo fazendo o trabalho de Deus, pensando assim, eu tenho que fazer isso porque eu quero um dia estar no céu. Eu já ouvi gente pregando isso. E nós não somos salvos por obras. Devemos fazê-las? Sim. Porque fé e obras andam juntos. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Mas muitos se perderão por deixar de fazer as obras. Então, Deus preparou o caminho para que andássemos em boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10 diz isso claramente. Não é qualquer tipo de obra, são boas obras. Irmãos, precisamos despertar. Este conhecimento da proximidade da vinda de Cristo não se deve permitir que perca a sua força e nos tornemos descuidosos e desatentos e caiamos em sonolência, numa insensibilidade e indiferença para com as realidades. Em sonolência, achamos-nos em um mundo irreal e não sensíveis às coisas que estão tendo lugar ao nosso redor. Pessoas há que têm a luz ardente da verdade a brilhar em torno e são, todavia, insensíveis a elas. Estão encantadas pelo mal, mantidas sob o feitiço por seu fascinante poder. Olha que coisa cruel e terrível, irmão. Pessoas há que receberam e que têm uma luz ardente da verdade a brilhar em torno de si. Mas, todavia, elas são o quê? Insensíveis a essa luz. Estão encantadas pela manifestação do poder do diabo. Mantidas sob o feitiço do seu fascinante poder. Elas estão anestesiadas pelo mal. E não conseguem dar prosseguimento. Não estão se preparando para o grande dia preste a vir o mundo. Parecem de todo insensíveis à verdade religiosa. Ou seja, estão cegas, não conseguem enxergar, não conseguem perceber em que condição se encontram. Por isso a palavra diz insensíveis à verdade religiosa. Será que nós somos um desses, irmãos? Será que nós estamos realmente cumprindo essa profecia? Não há alguns jovens que estão despertos, os que veem que a noite vem e também amanhã devem trabalhar com infadigável energia para despertar seus sonolentos companheiros. Não podem eles sentir o seu perigo, orar por eles e mostrar-lhes pela própria vida e caráter que creem na proximidade da vinda de Jesus? O período de tempo em rápida diminuição entre nós e a eternidade deve impressionar-nos mais profundamente. O que está por vir deve mexer com a nossa mente, deve gerar em nós um avivamento, deve gerar em nós um despertamento. Cada dia que passa, deixa-nos um pouco menos a completar nossa obra no aperfeiçoamento do caráter.
Ou seja, Deus está dando tempo de graça para aperfeiçoarmos o caráter de Cristo, porque a única coisa que vamos levar para o céu é o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, ele precisa estar refletido, reproduzido na minha mente antes do fechamento da porta da graça. Porque depois que fechar a porta da graça, aquele que é justo vai continuar sendo justo e o injusto vai continuar sendo injusto. O caráter, ele não vai ser refletido, reproduzido na volta de Jesus, porque Jesus não vai vir para reproduzir caráter, para refletir caráter em ninguém e nem para mudar defeito de ninguém. Se você quiser conferir isso, leia Testemunho para a Igreja, volume 2, página 355. O tema é temperança. Leia que você vai ver lá escrito isso. Jesus não vai vir mudar defeito de caráter e pecado de ninguém, irmãos. Se essa obra precisa ocorrer, se ela precisa ser efetuada hoje, agora em nós. Enquanto houver muitos sonolentos, muitos dissipando divertidamente as preciosas horas em descuidosa indiferença, por assim dizer, no próprio limiar do mundo eterno, os que creem precisam ser sensatos, precisam despertar, ser zelosos e diligentes em vigiar em oração. Tendes vós, queridos jovens, vossas lâmpadas espevitadas e ardendo. Será que as nossas lâmpadas estão ardendo, irmãos? Será que a nossa vida está em conexão com Deus? Será que realmente nós estamos despertos ou nós estamos dormindo? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. E essa é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Faça uma avaliação da sua vida. Irmãos, Jesus está voltando. E nós devemos acordar, despertar, antes que seja tarde demais. O conselho de Paulo para nós é que, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa, a minha, a sua salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E Paulo diz: deixe as obras das trevas, deixe de fazer o mal, fuja da aparência do mal e se revista das armas da luz. Por quê? Porque você e eu fomos chamados com uma finalidade. Abra sua Bíblia e vamos fechar a reflexão dessa noite no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 14. Que diz Mateus 5, verso 14? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, irmãos, eu e você fomos chamados por Deus para sermos uma luz, uma candeia. Ou seja, por onde passarmos precisamos brilhar. Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o segredo é andar com Jesus. Porque andando com Jesus, eu vou brilhar. Eu vou ser a luz do mundo. E aí as pessoas olharão para a minha vida e verão em mim o caráter de Cristo. Esse é o desejo de Deus
Esse é o desejo da minha vida para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que têm nos ouvido, que vão nos ouvir, que vão nos assistir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser luz, irmãos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Fortalece a nossa fé, nos ajude a ser luz no mundo. Desperta-nos do sono satânico, dessa letargia, dessa sedagem maligna que Satanás coloca em nós, dessa cegueira espiritual, e nos ajude, Pai, a fazermos o que é correto. Dê-nos um sábado feliz e abençoado amanhã na casa do Senhor, e que possamos receber a visitação do Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.